tratar o paciente, não a doença. Esse é um dos princípios mais encantadores e fantásticos da medicina homeopática, em que eu irei relatar neste vídeo. Fiquem até o final, porque tenho certeza que não se arrependerão. O homeopata indiano Shankara relatou em seu livro ter tratado um caso de artrite usando o medicamento Eloborus, um medicamento que nunca é pensado em tal situação. Outros exemplos. Ele relata ter tratado um caso de vitiligo com o medicamento Capsicum, a dor de um esporão com acônito e um caso de angina pectoris com brionia. Nenhum desses medicamentos seria normalmente considerado nas respectivas condições, mas o estado mental e geral do paciente se adequava ao medicamento, e Shankara tinha a mente aberta o suficiente para administrá-los. Hoje em dia, muitas vezes Shankara diz não se preocupar em verificar se o medicamento que selecionou nos mentais e gerais e locais está listado na condição. Pela sua experiência, está bastante confiante de que, se ele selecionar o medicamento nos critérios específicos de mentais e gerais, esse medicamento beneficiará o paciente e a patologia regredirá automaticamente. Por outro lado, se o medicamento for selecionado apenas na patologia, o que vai acontecer? Se esse medicamento não cobrir os mentais e os gerais, provavelmente falhará. Portanto, o que essas observações nos demonstram? Demonstram claramente que cada paciente tem um estado mental específico com um estado geral específico que o acompanha. E se tratarmos isso com o medicamento, a patologia regride automaticamente. Então, o que é a doença? A doença não é, portanto, algo local, mas é o estado de ser da pessoa inteira no tempo. A maneira como sente, pensa, se comporta, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela tolera, o que não tolera. Este é o estado que precisa ser tratado, não as partes locais. As partes locais funcionarão normalmente quando o estado for revertido. Se tentarmos de outra maneira, ou seja, tratarmos as partes locais, o resultado será temporário e prejudicial. Qual a conclusão podemos chegar? Concluímos que a doença passa de algo local para algo geral. A partir deste entendimento, toda a nossa abordagem ao tratamento muda. Não vamos mais buscar uma cura específica para todos os pacientes do mesmo diagnóstico. A partir de agora, o que devemos fazer? Devemos tentar entender o que é individual para cada paciente. Vamos entender qual é o estado mental e geral de uma pessoa e como descobri-lo em cada caso. Na matéria médica homeopática, os sintomas mentais dos vários medicamentos foram lindamente apresentados.
o que torna essa escolha fácil. Então, o estado do paciente deve ser comparado com o estado mental e geral dos vários medicamentos da matéria médica, para escolher um que seja exatamente adequado. Fantástico! Então, quando Shankara começou a estudar o estado mental dos pacientes, só conseguia vê-lo como um conglomerado de sintomas mentais. Como assim, Clarissa? Vou explicar melhor. Por exemplo, o estado mental de uma senhora com fibroide era, para Shankara, um grupo de sintomas mentais que incluíam fastidiosidade e ansiedade. Shankara não conseguia traçar nenhuma conexão entre esses sintomas. Mas como ambos eram proeminentes, decidiu que ambos pertenciam ao estado mental da paciente. O significado completo do que é um estado mental veio até ele mais tarde e abriu os seus olhos para o real significado da doença. Vou contar uma história do livro do Shankara, sensacional, que é a seguinte. Um menino de 8 anos que trabalhava na cantina de uma faculdade. Esse menino, ele limpava as mesas dessa faculdade. O menino era mudo. Apesar disso, ele era cheio de vida, muito ativo, sempre ocupado, muito comunicativo, por meio de gestos, sempre sorridente e entretendo os outros por meio de suas ações, dança e generosidade. Um dos alunos de Shankara se sentiu solidário e se aproximou de um colega para ver se a burrice do menino poderia ser tratada homeopaticamente. A história do menino foi bastante trágica. Sua mãe morreu quando ele tinha 3 anos. Seu pai era um bêbado. Esse pai dele vendeu todas as vacas leiteiras da família, exceto uma. Através desta vaca, o menino conseguiu sobreviver. Então, quando ele tinha cerca de 5 anos, sabe o que aconteceu? Ele caiu de uma altura moderada e perdeu a voz. Seu pai havia vendido a última vaca e colocado o menino em um trem para Bombaim enquanto ele dormia. Por ser burro, o menino encontrou alguns simpatizantes que lhe deram trabalhos braçais e acabou indo parar na cantina da faculdade. Uma característica peculiar que surgiu na história foi que o menino frequentemente tinha uma visão de que Deus vinha e falava com ele. O menino era muito religioso e nunca faltou a sua oração diária, que fazia com muita dança e canto silencioso. O colega de Shankara suspeitou que a estupidez do menino era histérica. Ele deu ao menino alguns pós de placebo e dentro de uma semana o menino caiu de uma pequena árvore e recuperou a voz. Nessa época, alguns médicos ligados à faculdade
se interessaram por este menino e começaram a ensiná-lo a ler e escrever. Este caso fez com que Shankara pensasse que o medicamento que ele teria prescrito para o menino seria Veratro Albo, porque ele apresentava os seguintes sintomas: afeições religiosas, ilusão que comunica com Deus, delírio que é mudo, atividade inquieta, cantando, dançando, sorrir, ocupado, industrioso, loquacidade e alegre. Novamente, isso parece um grupo de sintomas totalmente desconexos, mas um olhar pouco mais profundo deu a visão a Shankara que ele estava procurando. Shankara percebeu que o menino ganhava a simpatia e a atenção de que tanto precisava. Os próprios sintomas do menino foram os que o ajudaram a sobreviver à grave crise que enfrentou em sua vida. Então, quando Shankara começou a estudar os seus casos, o que aconteceu? Shankara descobriu o seguinte: descobriu que os sintomas mentais de qualquer caso se encaixam em um padrão. O que podemos concluir, Clarissa? Concluímos o seguinte: cada padrão é uma postura que se adapta a uma situação particular. Enquanto a situação existir, nenhum tratamento é necessário ou útil. Se inscrevam no canal para receber as notificações. Quando o novo vídeo for postado, aperte o botão de joinha e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.